Oferecimento: Arraiz Construtora e Incorporadora, construindo com qualidade. Lau Boutique, vestindo você. Distribuidora Campeão, seu ponto de apoio. Gelson Veículos, pensando sempre no melhor para você. Guara Vidros, especialista em fechamento de varanda. Nacional Sol, energia inteligente. Ligue 99887-3443. Doutora Maria Eduarda Pereira, odontologia e harmonização orofacial. Casa Praia do Morro, Guarapari. Sua melhor escolha para a temporada. Seja bem-vindo a mais um programa Canteiro de Obra, onde você entende engenharia na prática. Estamos aqui na terceira ponte e eu vou mostrar para vocês o interior da estrutura aqui, o caixão perdido. Agora na terceira ponte dentro do caixão perdido e eu vou mostrar para vocês esse lugar incrível. Nós vamos conversar com o engenheiro civil Jean Carlos Pagotto, ele que faz parte da equipe de manutenção da terceira ponte. Tudo bem? Opa, bom dia, tudo ótimo. Então, vamos lá para a primeira pergunta, que a gente já visitou tudo, vocês vão ver aí depois. E vamos para a primeira pergunta, Jean. Como foi o processo construtivo desse caixão perdido aqui da terceira ponte? Bom, a terceira ponte, ela teve diversos tipos, metodologias construtivas. Vamos falar um pouquinho sobre, desde o início, da parte de baixo da terceira ponte, na parte de fundações, que a gente chama de infraestrutura. Aqui na terceira ponte, a gente teve basicamente 3 a 4 tipos de infraestrutura, de fundações, A gente teve a parte do trecho de Vitória, onde a gente teve estacas Frank, tá? Depois a gente teve fundações direto em rocha, tá? Tivemos no trecho da Baía de Vitória um sistema Beidwirth, que era um sistema de cravação de tubulões, um sistema totalmente mecanizado. E o trecho de Vila Velha, que foi tubulões por ar comprimido e base alargada, tá? Esses 4 tipos de fundações, são ligados diretamente à infraestrutura da ponte. Depois, a parte do corpo da terceira ponte, a gente tem basicamente 2 tipos, São pórticos com 2 e 3 pilares no trecho de Vitória e Vila Velha, correto? E no trecho da Baía de Vitória são pilares únicos, tá? Isso aí forma o corpo da terceira ponte, que é o que a gente chama de mesoestrutura. E a parte superior da terceira ponte, a gente tem basicamente 3 tipos, digamos assim, de laje, São as estruturas onde a rodagem, onde os carros transitam. Então, no trecho de Vitória e Vila Velha, nós temos o sistema de grelha, São longarinas e transversinas interligadas, que formam esse tipo de estrutura. Depois, no trecho da Baía de Vitória, nós temos 2 tipos de estrutura. Temos os caixões, o caixão perdido em concreto e o caixão perdido metálico. O trecho que a gente está aqui agora, que é ligado diretamente à pergunta que você fez, é o caixão perdido em concreto, Como é que era executado essa estrutura? A partir da finalização, da execução dos pilares, esse caixão ele era concretado, ele era executado sucessivamente, é o tanto que a gente chama de balanço sucessivo, Eram sistemas que iam concretando tanto para o sentido norte quanto para o sentido sul, vãos, trechos, que a gente chama de aduela, um termo mais técnico. Então esses trechos iam avançando sentido norte, sentido sul, até os vãos se encontrarem, E aí, esses vãos, eles eram, esse caixão de concreto, ele é engastado diretamente no pilar, Porém, de tanto em tanto espaçamento, dependendo do espaçamento, a gente tem que permitir a dilatação desse vão, E para permitir a dilatação desse vão, foi previsto vigas Gerber, que são vãos menores que estão livres, apoiados em cima de aparelhos de apoio, e aí permite a dilatação da estrutura.
que foi onde nós visitamos ali, né, que você me mostrou. Justamente, aquele vão que a gente passou, que é um vão menor, né, que é apoiado em cima de aparelhos de apoio, aquilo ali é uma viga Gerber, que é um vão, né, construído em concreto, naquele caso, que é justamente para permitir a dilatação da estrutura, né? E, por fim, aquela estrutura que a gente entrou lá no final da nossa visita é a estrutura metálica, né? Então, são 710 metros de estrutura metálica formando o caixão perdido metálico, né? Então, as peças, né, dessa estrutura eram fabricadas lá em Ipatinga, eram trazidas para Vitória até o Porto de Tubarão, eram colocadas em cima de flutuantes. Esses flutuantes vinham até na região da Terceira Ponte, eram içados, né, e soldados no local que a gente, né, conhece hoje. Okay? Sim, é uma grandiosa obra mesmo, né? E agora, uma outra curiosidade, como foi elaborado o plano de manutenção aqui da Terceira Ponte? Porque aqui, né, eu mesmo posso dizer, estou visitando aqui, eu já nem falo como apresentadora, eu já falo como inspetora do CREA de Vila Velha, que a manutenção aqui que eu vejo está em dia, está perfeita e impecável. E aí eu gostaria de que você explicasse para nós como que foi aí elaborado esse plano. No contrato de concessão, né, que a Rodossol assinou com o governo do estado em 1998, nesse contrato existe um documento que chama PER, né, que é o Programa de Exploração de Rodovias. Nesse PER tem todas as obrigações que a concessionária tem com o poder concedente, né, com o governo do estado, né, e com a sociedade capixaba. Então, através desse PER, tinha lá listado as atividades que deveriam ser executadas dentro do sistema, né, da Terceira Ponte. Além disso, além dessas obrigações, dessas atividades que deveriam ser executadas, também esse plano de manutenção baseou-se nas normas técnicas, né? Normas técnicas da engenharia que a gente tem, especificamente na norma 9452, que é a norma de inspeção de pontes, né? Onde tem todas as atividades com períodos que tem que ser realizados numa boa manutenção de uma estrutura. E para que a manutenção esteja em dia, como eu estou vendo aqui hoje, comprovando, como que é realizada a execução desse plano de manutenção? Bom, a gente tem uma série de situações, né, para serem inspecionadas, para executar ensaios, né, e diversas outras atividades, levantamentos técnicos que a gente realiza, né? Então, periodicamente, essas atividades são distribuídas ao longo de um período anual, ao longo de um período de 5 em 5 anos, né, de 10 em 10 anos, tem uma série de períodos, né, que são executadas essas atividades. Então, essa inspeção ela é iniciada lá próximo da Praça do Pedágio, né? E então, ao longo de um ano, a gente vai inspecionando permanentemente, né? Não é uma coisa aleatória que vem uma equipe aqui de vez em quando, não é isso. Permanentemente, a gente está aqui para inspecionar. Então, inicia-se perto da Praça do Pedágio, no início da Terceira Ponte, e vai até Vila Velha, né, ao longo de um ano. Ou seja, no final do ano, a gente chegou lá com as inspeções, essas inspeções de rotina. A gente também tem as inspeções detalhadas, que são feitas em aproximadamente num período de 5 em 5 anos, né? Que é a mesma coisa. A gente começa a fazer extrações de corpo de prova, né? Fazendo ensaios nas estruturas, e aí de modo com que mês a mês um vão ele é inspecionado detalhadamente, e ao final de 5 anos, aproximado, a gente executou todas as inspeções detalhadas. Um outro período, por exemplo, que a gente tem é as inspeções subaquáticas, né? De 10 em 10 anos é feito as inspeções subaquáticas na Terceira Ponte. Porém, a gente divide esse período, ou seja, a gente faz 50% de 5 em 5. Porque toda vez que você vai lá inspecionar os primeiros 50%, você acaba que está também olhando, né, de forma natural as estacas que estão nos outros 50%. Então, de 10 em 10 anos, a gente fecha aquele ciclo de inspeções dessas fundações da Terceira Ponte, né? São os ensaios principais que a gente faz. Jean, nós estamos aqui dentro do caixão perdido, mas essa área aqui é a parte mais alta, né, da Terceira Ponte. E aí explica para nós quais as técnicas que são utilizadas para manutenção externa, porque nós falamos da interna, mas e a manutenção externa dessas partes mais altas da Terceira Ponte?
Então, hoje em dia a gente está muito agradecido pela tecnologia que a gente tem, né? Então a gente utiliza bastante drones, né? A gente tem empresas parceiras, inclusive, que prestam esse serviço para a gente. Então, até drones desenvolvidos para cada situação nossa, né? Eles já chegaram a desenvolver esses drones. E uma outra situação que a gente utiliza bastante também é técnica de rapel, né? Então, são alpinistas, né, que a gente contrata, treina esses alpinistas, então eles passam por um treinamento para conhecer as estruturas, para saber como faz as inspeções, como faz as manutenções corretivas. Então a gente treina esse pessoal vem, acessa as estruturas da terceira ponte e fazem todos os trabalhos que a gente necessita. Legal, muito interessante essa questão do rapel aí, nossa, porque são áreas muito altas, né? Você falou o quê? 70 metros? Então, 70 metros de altura. Imagina, pessoal, fazer a manutenção de um local numa altura dessa. Não é fácil. Jean, quais as inspeções e ensaios realizados aqui dentro do Caixão Perdido? Tá, a gente vai falar assim, dos mais relevantes, né? Essas inspeções, esses ensaios. Aqui na parte de concreto, né? A gente pode até ver aqui atrás da gente, tem esses blocos, né, de ancoragem das cordoalhas. A terceira ponte, ela é em concreto protendido, né? E essa proteção, ela precisa ser verificada. Então, como é que a gente faz isso? Nesses blocos de ancoragem das cordoalhas, a gente acha a ponta do cabo de aço, né? Do cabo de proteção, pluga um equipamento, né? E faz um ensaio chamado RIMIT. Esse ensaio consiste em quê? Na emissão de um pulso elétrico, né? Que ele percorre todo o comprimento desse cabo, retorna para o equipamento e através da frequência desse equipamento que é captado, a gente consegue verificar qualquer tipo de anomalia. Então a gente verifica essas anomalias, com base no relatório que a gente recebe, a gente envia para o especialista, para o projetista, né, da equipe que projetou a estrutura, tá? E aí a gente consegue ter um laudo desse projetista para informar para nós como que está a estrutura de concreto. Na parte metálica, né, qual o ensaio que a gente faz que é mais relevante? Os ensaios dos cordões de solda, né? Nesses cordões de solda são feitos ensaios de líquidos penetrantes e ensaio de ultrassom. São ensaios que são feitos nesses cordões de solda para verificar possíveis descontinuidades nesses elementos, né? E aí o relatório chegando para a gente é a mesma coisa. A gente pega esse relatório, envia para o projetista da estrutura metálica e aí ele emite para nós os resultados, né? A impressão, o que ele teve de impressão sobre aqueles resultados. Nós agradecemos a participação de todos vocês aqui, de toda a equipe de manutenção, né, da Terceira Ponte, por nos receber tão bem e nos passar aí para o pessoal todas as informações e nos dar a oportunidade de apresentar para a sociedade capixaba o Caixão Perdido. Ok, a gente que agradece, a gente fica à disposição aí, se precisar de mais alguma informação, a gente está disponível aí para atender toda a população, atender alunos, né, nessa parte, talvez alguma dúvida mais técnica, algum estudo que algum aluno queira fazer, a gente fica disponível aí, né, para auxiliar dentro das nossas possibilidades. Jamendo.com. E agora eu tenho um recado para você que está procurando uma casa de temporada. A Casa Praia do Morro Guarapari é a sua casa de temporada. Ela tem uma excelente localização na cidade. É uma casa em alto padrão, com uma linda área gourmet com churrasqueira, além de uma área de lazer com piscina, 4 vagas de garagem. Esta casa duplex tem uma suíte master com hidromassagem, mais 3 quartos, todos com ar-condicionado, 2 banheiros social, 1 lavabo, uma sala de estar e 2 varandas. Ideal para você descansar e divertir com toda a sua família. Se você gostou dessa casa, acesse as nossas redes sociais e faça sua reserva. Casa Temporada Praia do Morro. O programa Canteiro de Obra de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. E se vocês perderam algum episódio do nosso programa, acesse o QR Code que está na nossa tela. E até o próximo episódio. Tchau!